e mal sofrer, aí a gente já dá até uma paradinha, né? Bem e mal sofrer. Mal sofrer. Para a gente poder entender, pelo menos eu estava dando uma olhada, analisando, vendo, para a gente poder entender, a gente tem que deixar bem claro e explicar que nós viemos da erraticidade, nós somos espíritos da erraticidade, e nós reencarnamos aqui no planeta Terra, ok? Então, só que para a gente reencarnar, é feito toda uma programação, tá? E muitos dos espíritos que lá se encontram, eles mesmos podem fazer, tá, todo o processo da reencarnação. Então, outros já não são possíveis. Quer dizer, quando você tem um certo conhecimento, você já tem, já está mais liberto, vamos dizer assim, dos vícios, tal, então você tem essa liberdade, lógico, acompanhado por irmãos espirituais mais evoluídos lá no plano espiritual. Então você tem, tá, eles deixam que você possa fazer a sua programação. E muitas vezes nós fazemos as nossas programações e acrescentamos muitas coisas em nossos ombros. E eles mesmos acabam falando, menos, né? Porque quando você está lá em cima, você tem uma outra visão. Mas quando tu está aqui embaixo, aí a coisa pega e pega legal, né? E muitos irmãos já não têm essa possibilidade, elas realmente são feitas as reencarnações da maneira que a espiritualidade acha melhor. Então, dois exemplos, por exemplo, uma pessoa que teve uma vida tranquila, que não teve vícios, tal, então ela passou assim, já mais tranquila que uma passagem por esta vida, ela retorna à prática espiritual, então ela é mais tranquila para reencarnar numa próxima, para continuar a sua evolução. Agora, aquele que estava mais voltado para os vícios, para as coisas mais pequeninas, né, vamos dizer assim, vibrando numa faixa mais baixa, então esse realmente é o que acontece, que a própria espiritualidade já acaba reencarnando ele da maneira que ela acha que ele vai ser melhor para ele. Então, por exemplo, você passou pela prova da pobreza, o outro passou pela prova da riqueza, a hora de reencarnar numa próxima, pode ser que quem passou pela pobreza venha passar pela prova da riqueza e vice-versa. Enfim, a gente passa, né, por várias situações. E lá, quando a gente reencarna, o que acontece? A gente ganha um corpo, né? Então, a gente passa a ser alma. Quando a gente está aqui dentro dessa matéria, então, passamos a ser alma. E quando estamos fora, somos espíritos. E aí a gente vai entender o porquê das coisas. Bom, e aí o Cristo, aí ele passa para nós aqui. Quando o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, pois o reino dos céus lhe pertence, não se referia aos que sofrem de maneira geral, pois todos que estão na terra sofrem, quer esteja num trono ou na mais extrema miséria. Quer dizer, todos que aqui se encontram, de uma maneira ou de outra, sofrem, tá? Mesmo aquele que passa pela riqueza, mesmo aquele que passa pela pobreza, ele sofre. Agora, a maneira como você sofre, que é a chave, como você aceita esse sofrimento, qual é o aproveito que você tira desse sofrimento. Essa é a grande sacada que temos aqui. Mas, infelizmente, poucos sofrem bem, poucos compreendem que são as provas bem suportadas, as únicas que podem conduzi-lo no reino de Deus. Então, quer dizer, você vê, mais uma vez ele fala que, infelizmente, poucos de nós é que sabemos passar pelas provas, é que aceitamos as provas. Nós pedimos, como lá em cima, para passar por determinadas situações, mas quando chega aqui embaixo, a gente não quer. A gente, às vezes, pede um corpo
por exemplo, mais obeso ou menos obeso, alto, baixo, magro, não importa. Aí, quando chega aqui, a gente esquece, porque é colocado um véu nos nossos olhos, e a gente esquece tudo que nós passamos lá em cima, tudo que nós pedimos. E quando chega aqui, o que acontece? A gente não aceita. Então, esse é o problema. Devemos aceitar as situações da maneira que ela vem e suportarmos o que temos que suportar, sem reclamar, sem ficar pegando, sabe, blasfemando. Um dos pontos principais aqui, olha, o desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações. Se não tiverdes coragem, muitas vezes a gente cai na melancolia, a gente está lá, né, nos nossos afazeres, a gente se desencanta com alguma situação, com algum problema, e a gente perde o amor. E quando a gente perde o amor, a coisa não anda. É como se faltasse coragem, sabe? Isso daí trava o nosso progresso, o nosso andamento. Então, quer dizer, mesmo nas dificuldades, mesmo com os problemas, a gente tem que ter coragem, a gente tem que ir para frente, sempre para frente, é encarar o problema da maneira que for, mas não ficar estagnado, não parar, ir para frente, porque a partir do momento que você se depara com um problema e você se deixa bater, e você se recolhe num quarto, você se recolhe dentro da tua casa, onde você perde as esperanças, praticamente você está acabado, vamos dizer assim. Para você sair desse estágio é muito difícil. Então, às vezes, eu sempre falei, vamos sorrir para a vida, porque quando ela sorri para a gente, as coisas vêm. Então, por mais difícil que esteja, vamos lá, vamos correr atrás, vamos fazer, vamos acontecer. Se vai dar certo, eu não sei, mas eu estou em movimento, e tudo que está em movimento atrai as coisas boas. E as coisas boas vêm porque a espiritualidade ela vai colocando no nosso caminho de uma maneira ou outra. A prece é um sustentáculo para a alma, mas ela por si não é suficiente. Eu sempre peguei, tá, no lance da fé, justamente da parte da prece, porque, sei lá, por todos os problemas, por todas as aflições, por tudo que eu passei, eu sempre, nos meus momentos mais íntimos, eu me colocava numa situação, eu me recolhia e orava, e pedia ao Pai. Olha, o que acontece? A resposta vem, os caminhos, Ele mostra os caminhos, mas também não é o suficiente. Não só isso, porque a fé, olha, a esperança, ela preciso que esteja apoiada sobre uma fé ardente na bondade de Deus. Quer dizer, você tem que fazer essa oração, você tem que fazer essa prece, mas tu tem que fazer com amor, tu tem que falar com o coração, sabe? Se tiver que ajoelhar e conversar com o Pai, e pedir. É teu Pai, não é? Você é filho, por que Ele não vai te escutar? Ele escuta, Ele ouve, Ele sabe tudo. Então, por mais difícil que esteja, pode ter certeza, a gente consegue sair. Há sempre esperança, e quem tem esperança, consegue tudo o que quer. É preciso que esteja, e essa fé, essa oração, ela é preciso, não é, que ela esteja apoiada sobre uma fé ardente na bondade de Deus. Ardente na bondade, ardente, uma fé ardente, que seria uma fé verdadeira, uma fé que sai do coração, que sai com... Essa é a fé ardente que eles nos passa aqui. Tendes muitas vezes ouvido que Ele não põe um fardo pesado em ombros fracos. Isso é uma verdade. Se a gente tem uma caminhada a ser feito, se a gente tem todo um processo evolutivo aqui a se cumprir, quer dizer, passar por uma série de aflições, de problemas, tal, pode ter certeza que, se foi passado para nós, é sinal que nós temos os ombros o suficiente para poder carregar essa cruz, para carregar esses problemas. Nós temos condições, porque se não tivermos, eles não vão colocar em nossos ombros. Então, por isso que eu falo, não podemos desanimar, nunca, jamais. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. É isso aí, o fardo é proporcional àquilo que nós podemos carregar. Então, tem até aquela passagem no meio espírita, que alguém comentou, fez uma palestra, que o sujeito
estava carregando a sua cruz, e ele sempre pedindo para Deus para aliviar, para cortar um pedacinho, e ele, nas etapas, ele vai cortando, vai tirando, tal. E quando ele chega num ponto, ele tem que atravessar um rio, tem que atravessar uma ponte, tal, ele tem que fazer uma ponte com a cruz, e a cruz dele é pequenininha, ele não consegue fazer. Então, ele tem que retornar todo aquele caminho novamente e passar por todas as provações. Eu pergunto, quem não sofre aqui? Quem não tem problemas? Quem não tem aflição? Quem não tem doenças? Quem não reclama da vida? Tem alguém aqui que não tem nenhum tipo de problema? Porque é tão difícil, não é isso? A recompensa será tanto mais magnífica quanto mais penosa houver sido a aflição. Então, quanto maior é a cruz, quanto maior é o nosso fardo, quanto mais nós soubermos suportar, quanto mais nós passarmos por essas provações, sem lamentos, sem reclamações, pode ter certeza, a recompensa será muito maior. É engraçado, né? A espiritualidade às vezes surpreende a gente. Eu estou olhando, aí eu vejo um irmão aqui, e ao lado dele eu vejo o pai, provavelmente, desencarnado, e ele passando para os irmãos espirituais, pedindo para que o plano espiritual desse forças, para que o filho pudesse passar pelas provações que está passando e pelas que virão ainda. E esse pai agradece esse filho por tudo que ele fez, por ele, não só ele, como toda a família. Foram anos deitado numa cama, anos de sofrimento, mas a todo momento recebia amor desta família e deste filho tão querido. E hoje ele pede aqui na casa, para os mentores responsáveis, ele pede por esse filho, esse irmão, esse amigo que está aqui sentado aí. E nossa, estou até com vontade de chorar. É assim, né? Tudo aquilo que a gente faz, pode ter certeza, tudo retorna para nós, todas as coisas boas, assim também como as coisas ruins que nós fazemos. Então, muitas vezes, nós sofremos, mas nós mesmos procuramos esse sofrimento, nós mesmos os atraímos com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Então, é momento realmente, já que entramos no mundo de prova e expiação, é o momento da gente parar, porque logo, logo está sendo feito já uma limpeza, o planeta já está se transformando. Então, muitos de nós talvez não estaremos mais aqui, numa próxima encarnação. Estaremos em outros mundos, ou mais evolutivos, ou menos evolutivos, não sei, vai depender de cada um de nós. Então, vamos fazer o melhor que a gente pode, pelo menos nessa encarnação, não vamos desperdiçá-la de forma alguma. Não vamos deixar os problemas, né, nos barrarem a nossa evolução. Mas é preciso merecer essa recompensa, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. É isso, a vida realmente, né, é cheia de tribulações, vai continuar sendo cheia de tribulações, pode ter certeza, mas um dia a gente encontra essa paz que todos nós procuramos, essa paz que está dentro de nós mesmos, da melhor forma possível. É isso que está falando aqui, nesse trecho aqui, bem e mal sofrer. E a gente pode entender o porquê, então, que a gente passa por todas essas, né, essas aflições, esses problemas. Deus queira, né, também se não tivéssemos problemas, se não tivéssemos aflições, não teria graça, talvez. Então, acho que o nosso crescimento se dá justamente aí, é nesse ponto, em, né, nossa evolução. O militar que não é enviado à frente de batalha não fica feliz, pois o descanso no acampamento não lhe proporciona promoção. Sede como militar, e não desejeis um descanso que enfraqueceria vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida
em que algumas vezes é preciso mais coragem do que um combate sangrento, pois aquele que se manteria firme diante do inimigo poderá fracassar sob a pressão do sofrimento moral. Esse pequeno trechinho nos remete à essência do Espiritismo. O que é? A reforma íntima da gente. A nossa mudança. Essa batalha que é falado aqui é figurado. A batalha é em nós mesmos, que nós temos de vencer, né, o nosso egoísmo, né, a nossa raiva, o desespero, a impaciência, o mal que é em nós, né? Então, que é essa essência que é de tudo sempre, se olhar quase inteirinha a parte que é falada, o Espiritismo, é a essência, é reforma íntima, a mudança de nós mesmos, tá? Então, ele fala também que é mais fácil estar no campo de batalha, a pessoa até vira um herói, é forte, e não recua diante do inimigo, né? Mas quando chega aos percalços da vida, aí que é o problema. Quantas vezes a vida nos convida para as coisas que nos leva em caminhos tortos, né? Do que manter o nosso norte em Jesus. Bem difícil, né? Então, essa batalha que ele sempre fala é isso. E, continuando, o homem não tem recompensa por esse tipo de coragem, mas Deus lhe reserva coroas em um lugar glorioso. Então, aqui na Terra, você sendo assim, muitas vezes você está se combatendo o seu mal, o seu egoísmo, o orgulho. Muitas vezes a pessoa olha, quem coisa, fala, mas ele é bobinho, né? Olha que coisa fácil, aí fica com essas coisas. Até isso, você não recebe nada daqui, ninguém vai te olhar. Ainda vai falar assim que você é bobo. E você está se combatendo dentro de você. Mas o nosso Pai, ele tem um lugarzinho para nós. Quer dizer, a nossa reforma íntima nos leva a uma evolução espiritual maior, né? Então, esse é realmente a coroa que Deus nos fala, que nos dá. Quando vos atinge o motivo de dor, de contrariedade, esforçai-vos para superar isso. E quando chegardes a dominar os ataques da impaciência, da raiva ou do desespero, podeis dizer com uma justa satisfação: fui o mais forte. Então, tudo isso se resume ao nosso combate. E aí poderemos nos dizer a nós mesmos: eu me venci. E tem sempre, quando fala, venci o bom combate. Quando teve um discípulo de Jesus que falou isso: venci o bom combate. É vencer a nós mesmos. Não é fácil. Por isso que estamos há quantos e quanto tempo indo e voltando, indo e voltando. Então, vamos tentar ser mais rápido. Bem-aventurados os aflitos, podem então traduzir-se assim: bem-aventurados. Tá, tudo bem. Bom dia. Então, vou resumir tudo que foi falado, tá? Bem-aventurados os aflitos, podem então traduzir-se assim: bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança, sua submissão à vontade de Deus, porque terão ao centúplo a alegria que lhes falta na terra, e porque depois do trabalho virá o repouso. Lacordaire, a ver 1863, e vou num resumozinho aqui. Qual é o ensinamento que podemos falar, né, sobre tudo isso? Bem-aventurados é aqueles que sofrem, mas sabendo tirar proveito do seu sofrimento, sofrendo com resignação, não se
acomodando com o seu sofrimento, e sim lutando, aceitando, com fé sempre, com coragem, paciência, sabedoria, sabendo que tudo vai passar, sabendo que a verdadeira felicidade não é deste mundo, mas que a infelicidade pode ser suportada sem reclamação. E sim com caridade, compreensão, amor, um esforço pessoal, que devemos sempre amparar aqueles que estiverem em nosso caminho, dando uma palavra, um gesto, uma gentileza, né, um abraço amigo, um sorriso. Portanto, temos que aceitar todas as nossas aflições, com a necessidade dela, para nosso crescimento espiritual. E só assim provaremos que somos os bem-aventurados. E é isso. O Evangelho no lar. A cada evangelho que a gente realiza, a gente vai ter um ensinamento. Então, a gente vai abrir o Evangelho, vai ler, e entre os familiares, vamos trocar as nossas impressões. E nós vamos estar amparados pela espiritualidade. Então, da mesma forma que aqui cada um representou a leitura que foi feita, entre nós, familiares, vamos ter a mesma condição em nossos lares, enquanto estivermos realizando o Evangelho, fazer a mesma coisa que fizemos aqui, trocar a experiência que nós vamos ter em relação a cada leitura, a cada ensinamento do Evangelho. Por isso a importância de nós agendarmos com a espiritualidade e mantermos esse Evangelho todos os dias da semana, pois a espiritualidade, ela vai estar lá, no dia e no horário que nós estamos marcando o Evangelho no nosso lar. Após a leitura, após o entendimento do Evangelho, nós fazemos a fluidificação da água, nós fizemos uma prece de agradecimento e depois bebemos aquela água que nós fluidificamos durante todo o nosso Evangelho. Então, para finalizar, nós vamos fazer uma prece de encerramento, como faríamos no Evangelho no nosso lar. Tá bom? Então, neste momento, Senhor, agradecemos pela oportunidade que tivemos de realizar mais este Evangelho. Agradecemos por todo o ensinamento que tivemos nesta manhã e que possamos, cada um de nós, refletirmos o estudo que aqui foi feito, que possamos nos interiorizarmos e fazer com que a reforma íntima de cada um de nós possa ser, já que neste momento retomamos o conhecimento da necessidade das nossas modificações, que cada um de nós possamos procurar melhorarmos, que possamos, dia a dia, em qualquer dificuldade que enfrentemos, saibamos sofrer. Não diria sofrimento, mas diria aprender com aquela lição, que possamos colocar o ensinamento à frente de tudo e procurar sempre tirar o melhor das situações que nos são apresentadas, pois muitas vezes são nesses momentos
que nos engrandecemos. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade deste Evangelho. E neste momento, aproveitamos para fazer as vibrações aos nossos irmãos, aos nossos presidentes, ao nosso país, ao nosso mundo, e que ele possa, dia a dia, se melhorar, pois nele está as suas sementes, que somos nós, e nós nos melhorando, o nosso mundo irá melhorar. Que cada um possa fazer a sua parte, e contamos com este aprendizado. Obrigada, Senhor. Obrigada por fluidificar a nossa água, que neste momento vamos colocá-la em nosso corpo físico, e que possamos, durante toda a nossa semana, nos lembrar deste momento. Que assim seja. Graças a Deus.